A pobre moça comemorava sozinha seu aniversário, cabeça baixa diante da simples fatia de bolo, enquanto o milionário silenciosamente observava tudo de longe. Até que, movido por uma emoção que nem ele compreendia, se aproximou e brindou com ela, mudando para sempre o destino de ambos. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. O reflexo trêmulo da velhinha dançava no prato branco, iluminando a fatia modesta de bolo de chocolate que Ana Luísa encarava com um misto de gratidão e melancolia. 27 anos. Não era como ela havia imaginado comemorar. Respirou fundo, os ombros tensionados sob o vestido florido comprado em uma liquidação há 3 verões. Peça que guardava para ocasiões especiais que quase nunca aconteciam. Feliz aniversário, sussurrou para si mesma, em um canto discreto da varanda do Café Maresia, restaurante elegante de Ipanema que jamais frequentaria em circunstâncias normais. As mesas ao redor estavam ocupadas por casais sorridentes, executivos em almoços de negócios e grupos de amigos, celebrando coisas que ela só podia imaginar. Ninguém percebia a moça solitária no canto, com uma única fatia de bolo, a mais barata do cardápio. Ana checou o celular pela 10ª vez. Nenhuma mensagem nova além do "Feliz aniversário, filha. Deus te abençoe", que sua mãe enviara às 6 da manhã, de Guarapuava, no Paraná. Dona Aparecida, sempre a primeira a lembrar, mesmo sem poder fazer mais do que enviar palavras de carinho. Ana engoliu o nó na garganta e bloqueou a tela antes que as lágrimas embaçassem sua visão. 4 anos na capital fluminense e o que tinha para mostrar? Um diploma de gastronomia pendurado na parede do quarto minúsculo que alugava em Botafogo, 3 meses de aluguel atrasado, trabalhos de confeitaria por encomenda que mal cobriam o transporte e uma coleção de amigos que sumiam quando precisava de ajuda real. No grupo de WhatsApp da faculdade, silêncio absoluto hoje. No da antiga República, a mesma coisa. Todos ocupados demais com suas vidas para lembrar da garota do interior que fazia aqueles brigadeiros gourmet tão elogiados nas festas. A garçonete, uma moça ruiva de sorriso gentil, aproximou-se com discrição. "Posso acender para você?" Ana assentiu, sentindo o rosto queimar de vergonha. Imaginou o que a funcionária pensaria. Provavelmente mais uma coitada levada, traída ou esquecida no dia do aniversário. A moça acendeu a velhinha, afastou-se com um sorriso compreensivo e Ana fechou os olhos. "Que no próximo ano eu não precise mais fazer entregas de bicicleta na chuva, que eu consiga pagar o aluguel sem chorar, que eu tenha pelo menos uma pessoa que se importe de verdade." Seus desejos eram tão básicos que doíam ainda mais. Soprou a velhinha com um suspiro cansado. Do outro lado do restaurante, Henrique Menezes observava a cena com interesse crescente. Aos 38 anos, o empresário do setor imobiliário havia chegado ao Café Maresia para um almoço de negócios que fora cancelado de última hora, mas decidiu ficar mesmo assim. Precisava do movimento ao redor, do barulho de talheres e conversas, para abafar o silêncio ensurdecedor que o consumia desde o divórcio há 6 meses. O que chamou sua atenção não foi apenas a beleza natural da jovem no canto da varanda, mas o contraste doloroso entre seu evidente desconforto e o ambiente sofisticado, entre a solidão explícita e a velhinha solitária. Algo naquela imagem o tocou profundamente, como um espelho distorcido de sua própria realidade. Ele, cercado de luxo e possibilidades, tão vazio quanto ela parecia estar, mas por razões opostas. Henrique observou enquanto a garota tirava uma foto desajeitada do bolo, talvez para enviar a alguém antes de finalmente pegar o garfo. Seus gestos eram delicados, educados. Não era alguém sem modos, notou, mas alguém visivelmente deslocado daquele ambiente. Quando a viu disfarçar uma lágrima, algo se quebrou dentro dele.
Ana sentiu o celular vibrar e seu coração disparou por um instante, apenas para murchar ao ver que era apenas o aplicativo do banco, lembrando do pagamento do cartão de crédito, já atrasado. Bloqueou a tela novamente e forçou-se a comer um pedaço do bolo. Era bom, mas não tão bom quanto os que ela mesma fazia. A ironia não lhe escapou. Uma confeiteira talentosa comendo um bolo medíocre no próprio aniversário, porque não tinha tempo nem ingredientes para fazer um para si mesma. A senhorita aceita uma taça de espumante? A voz masculina interrompeu seus pensamentos. Ana ergueu os olhos, encontrando um homem alto, de terno azul marinho impecável, cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas e um sorriso contido, porém gentil. Em suas mãos, 2 taças de cristal com um líquido dourado borbulhante. Perdão? Ana piscou, confusa, olhando para os lados para confirmar que sim, ele estava mesmo falando com ela. Notei a velhinha. É seu aniversário, certo? Henrique manteve o tom casual, sem condescendência. Achei que merecia algo mais festivo que água. Posso? Indicou a cadeira vazia à sua frente. O primeiro impulso de Ana foi recusar. Anos no Rio de Janeiro haviam lhe ensinado a desconfiar de estranhos, especialmente homens bem vestidos com sorrisos fáceis. Mas algo no olhar dele, uma melancolia familiar talvez, a fez hesitar. Olha, eu agradeço, mas... começou ela, a voz baixa. Sem compromisso. Henrique a interrompeu suavemente. Apenas um brinde de aniversário. Depois eu volto para minha mesa, prometo. Ana estudou seu rosto por um momento. Não parecia o tipo predatório que abordava mulheres sozinhas, e o restaurante estava cheio demais para qualquer situação perigosa. Além disso, havia algo genuinamente triste em seu sorriso que ecoava sua própria solidão. Tudo bem, cedeu finalmente, endireitando os ombros. Obrigada. Henrique colocou delicadamente uma taça à sua frente e sentou-se, mantendo uma distância respeitosa. Meu nome é Henrique Menezes. E o seu? Ana Luísa Oliveira. Respondeu, aceitando o aperto de mão firme que ele ofereceu. Quantos anos? 27, admitiu ela, mexendo no guardanapo de pano. Nada muito empolgante. Discordo. 27 é uma idade interessante, comentou Henrique, erguendo sua taça. Aos 27 eu ainda acreditava que tinha todas as respostas. Ana não pôde conter um pequeno sorriso. E agora sabe que não tem nenhuma. Exatamente, riu ele, surpreendido pela perspicácia. Um brinde à sua sabedoria precoce, então. Feliz aniversário, Ana Luísa. Ela ergueu sua taça, sentindo o cristal fino entre os dedos, tão diferente dos copos de vidro barato que usava em casa. Obrigada, Henrique. O espumante era refrescante e delicado, com notas de pêssego e um leve toque de baunilha. Ana fechou os olhos por um segundo, permitindo-se saborear o momento. Quando os abriu, encontrou Henrique observando-a com uma curiosidade genuína. Você entende de vinhos? Perguntou ele. Ana balançou a cabeça. De confeitaria. Sou formada em gastronomia, especializada em doces. Então o bolo é uma escolha apropriada, comentou ele, olhando para a fatia quase intocada. Embora pelo seu olhar quando provou, não pareça ter impressionado muito. Ana corou. É aceitável. Mas você faria melhor, concluiu Henrique, não como pergunta, mas como constatação. Com os olhos fechados e uma mão amarrada nas costas, respondeu ela, com um lampejo de orgulho que a surpreendeu. Era a primeira vez em semanas que sentia qualquer coisa além de exaustão e preocupação. Henrique sorriu, um sorriso mais aberto desta vez. Isso é confiança. Onde você trabalha? A pergunta trouxe Ana de volta à realidade, e seu breve momento de leveza evaporou. Atualmente faço encomendas particulares. Alguns trabalhos para festas, quando aparecem, e... hesitou. Entregas de aplicativo nas horas vagas. Não mencionou que as horas vagas significavam pedalar pela zona sul do Rio sob sol e chuva, entregando comida para pessoas que mal olhavam em seu rosto enquanto sonhava com sua própria confeitaria.
Nem que o último cliente havia cancelado um pedido de 50 cupcakes na véspera, deixando-a com ingredientes comprados e zero lucro. Henrique assentiu, sem demonstrar julgamento ou pena, algo que Ana apreciou imensamente. E você? Perguntou ela, tentando desviar o foco de sua situação precária. Incorporações imobiliárias. Minha empresa desenvolve empreendimentos comerciais e residenciais. Ele respondeu sem elaborar, como se o assunto fosse entediante até para ele mesmo. Nada tão criativo quanto fazer doces. Ana quase riu da comparação absurda. Bem, sua profissão pelo menos paga as contas. E tira o sono, completou ele, com um toque de amargura que não passou despercebido. Mas não estamos falando de mim. É seu aniversário. O comentário, embora gentil, fez Ana lembrar-se de sua situação. Aquele homem claramente bem-sucedido provavelmente gastava em uma refeição o equivalente ao seu aluguel atrasado. O que estava fazendo conversando com ela? Por que se aproximou? Perguntou abruptamente, incapaz de conter a curiosidade. Deve ter coisas melhores para fazer do que brindar com uma estranha. Henrique a estudou por um momento, como se considerasse várias respostas possíveis. Sinceridade? Por favor. Vi alguém comemorando sozinha, com uma expressão que conheço bem demais, respondeu ele, girando a base da taça entre os dedos. E pensei que ninguém deveria passar seu aniversário desse jeito. Com pena, então, concluiu Ana, o orgulho ferido. Não, Henrique negou com firmeza, com reconhecimento. Há uma diferença fundamental. Antes que Ana pudesse processar aquela resposta enigmática, seu celular vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem do proprietário do apartamento. Último aviso antes do despejo. Seu rosto deve ter demonstrado o pânico que sentiu, porque Henrique inclinou-se ligeiramente, a testa franzida em preocupação. Está tudo bem? Sim, mentiu Ana, guardando o celular com mãos trêmulas. Só trabalho. Preciso ir, na verdade. Henrique observou a reunir sua pequena bolsa, o movimento apressado de quem precisa fugir. Algo na cena toda, a fatia de bolo quase intocada, o vestido simples, mas bem cuidado, o orgulho misturado com desespero nos olhos castanhos, despertou nele uma certeza. Não podia deixá-la simplesmente desaparecer. Ana Luísa, chamou quando ela já estava se levantando. Eu tenho uma proposta para você. Ela congelou, uma expressão de desconfiança imediatamente tomando conta de seu rosto. Henrique percebeu o erro em sua escolha de palavras e apressou-se a esclarecer. Profissional, estritamente profissional. Ana hesitou, a alça da bolsa firmemente segura entre os dedos. Que tipo de proposta? Minha empresa está organizando um evento no próximo fim de semana, explicou Henrique, mantendo um tom neutro para não assustá-la. Precisamos de um buffet de sobremesas para 100 pessoas. Estou sem fornecedor depois que a confeitaria que contratamos fechou inesperadamente. Ana Luísa voltou a sentar-se lentamente, ainda desconfiada, mas intrigada. E por que me contrataria? Você nem provou nada que eu fiz. Intuição, respondeu Henrique, e diante do olhar cético dela, acrescentou. E desespero. O evento é em 5 dias. 100 pessoas? Ana fez um cálculo mental rápido. Um serviço desse porte poderia resolver seu problema de aluguel e ainda sobrar. Que tipo de sobremesas? Elegantes, sofisticadas, memoráveis, enumerou ele. Algo que combine com um coquetel de lançamento imobiliário para clientes exigentes. Quanto está disposto a pagar? Perguntou ela diretamente, surpreendendo a si mesma com a ousadia. A necessidade estava falando mais alto que sua timidez habitual. Henrique citou uma quantia que fez os olhos dela se arregalarem. Era mais do que ela ganhava em 2 meses de entregas e encomendas esporádicas. Percebendo sua surpresa, ele completou. Metade adiantada, para a compra dos ingredientes. O restante após o evento. Ana estreitou os olhos, procurando a pegadinha. Por que eu? Existem confeitarias renomadas no Rio, que cobrariam o dobro e ainda assim poderiam me deixar na mão como a última, rebateu Henrique.
Então, num tom mais suave, acrescentou: "E nenhuma teria a necessidade que você, obviamente, tem de provar seu valor." Aquilo a atingiu como uma flecha certeira. Era verdade. Se havia algo que Ana tinha de sobra, além de talento, era a fome de mostrar do que era capaz. "Precisaria de uma cozinha adequada", ponderou ela, já considerando a logística. Seu minúsculo apartamento mal comportava um forno comum. "E ajudantes? Temos a cozinha industrial do salão de festas do empreendimento", ofereceu Henrique. "E posso providenciar auxiliares." Ana pensou no proprietário, ameaçando despejá-la, nas contas acumuladas, no extrato bancário que evitava olhar. Pensou também na oportunidade de finalmente mostrar seu trabalho para pessoas que poderiam fazer diferença em sua carreira. Clientes ricos significavam mais indicações, mais portas se abrindo. "Como saberei que isso não é algum tipo de armadilha?", perguntou, verbalizando seu receio. Henrique a encarou com seriedade. "Teremos um contrato formal via minha empresa. Você pode pesquisar sobre a Menezes Incorporações antes de aceitar. Somos uma das maiores do Rio, com mais de 20 anos no mercado." Ana assentiu lentamente, ainda processando tudo. A proposta parecia boa demais para ser verdade, mas também boa demais para recusar. "Se aceitar", continuou Henrique, "gostaria de experimentar algumas de suas criações amanhã. Pode trazer amostras ao meu escritório?" "Posso", respondeu ela, a mente já catalogando receitas, combinações de sabores, apresentações elegantes. Henrique tirou do bolso um cartão de visitas e anotou algo no verso: "Meu celular pessoal, caso precise, e o endereço do escritório." Colocou o cartão sobre a mesa, junto com algumas notas que cobririam facilmente sua fatia de bolo e muito mais. "Isso é demais", protestou Ana, olhando para o dinheiro. "Considere um adiantamento mínimo para ingredientes de teste." Ana queria recusar, seu orgulho gritando para não aceitar caridade. Mas olhou para o cartão entre seus dedos e viu algo além do dinheiro. Viu uma chance, talvez a única que teria. "Obrigada", disse finalmente, guardando o cartão e as notas na bolsa. "Estarei lá amanhã às 14 horas, pode ser?" "Perfeito", sorriu Henrique, levantando-se. "Feliz aniversário, Ana Luísa. Espero que seja o começo de um novo ciclo para você." Ana observou-o afastar-se e voltar para sua mesa, sentindo-se como se tivesse sonhado os últimos 15 minutos. Olhou novamente para o celular, para a mensagem ameaçadora, e pela primeira vez em meses sentiu uma faísca de esperança. O apartamento de Ana mal merecia esse nome. Um conjugado de 25 metros em um prédio antigo de Botafogo, com vista para a parede cinza do edifício ao lado. A cozinha americana, uma bancada estreita com 2 bocas de fogão e uma pia minúscula, era o único espaço onde ela se sentia realmente em casa. Naquela noite, após retornar do restaurante, Ana transformou-a em um laboratório de experimentos. Com as notas que Henrique deixara, comprou ingredientes de primeira qualidade no caminho: chocolate belga, frutas frescas, especiarias selecionadas, manteiga francesa, luxos que normalmente não poderia bancar. "Mãe, você não vai acreditar no que aconteceu", contou ela ao telefone enquanto batia uma massa de pão de ló. Dona Aparecida escutou a história toda em silêncio, só interrompendo ao final: "Filha, tem certeza que isso não é perigoso?" "Pesquisei a empresa dele, mãe. É legítima, uma das maiores construtoras do Rio. E ele me deu um adiantamento, olha só." Ana enviou uma foto dos ingredientes premium espalhados sobre sua pequena bancada. Mesmo assim, Ana, homem rico abordando moça sozinha... "Não é nada disso", garantiu Ana, embora entendesse o receio da mãe. "É estritamente profissional. Ele nem pediu meu telefone, só me deu o dele para assuntos do evento." Após tranquilizar a mãe, Ana voltou aos preparativos. Trabalharia a noite toda, se necessário. Tinha que impressionar. Suas mãos habilidosas moldavam pequenas obras de arte. Macarons de pistache com ganache de chocolate branco e framboesa. Miniaturas de torta de limão com merengue italiano maçaricado.
bombons recheados com caramelo salgado e praliné de castanha do Pará. Cada criação era fotografada meticulosamente e adicionada ao portfólio digital que mantinha, mas raramente tinha oportunidade de mostrar. Enquanto trabalhava, sua mente oscilava entre a esperança e a desconfiança. Por que um empresário como Henrique Menezes se interessaria por seu trabalho? Por que se aproximar justo no dia de seu aniversário? Coincidência demais. Às 3 da manhã, exausta, mas satisfeita, Ana finalmente deitou-se, o despertador programado para as 7. Precisava fazer as entregas da manhã pelo aplicativo antes de se preparar para o encontro com Henrique. Dormiu um sono inquieto, povoado de sonhos, onde servia sobremesas em uma festa elegante, mas estava descalça e com o uniforme de entregadora, enquanto todos a olhavam e riam. O edifício da Menezes Incorporações ocupava metade de um quarteirão na Avenida Rio Branco, no centro. Ana sentiu-se minúscula ao entrar no saguão de mármore, carregando sua caixa térmica com as amostras cuidadosamente preparadas. Usava o único vestido apresentável que possuía, um modelo azul marinho simples, comprado em promoção, e havia passado a manhã arrumando o cabelo e fazendo uma maquiagem leve. Ana Luísa Oliveira tem um encontro com o Sr. Menezes, informou na recepção, tentando projetar uma confiança que não sentia. A recepcionista verificou o sistema. Ah, sim, o senhor. Menezes a está aguardando na sala de reuniões do 15º andar. Pode subir. No elevador espelhado, Ana ajustou nervosamente o colarinho do vestido. E se tudo isso fosse algum tipo de brincadeira cruel? E se ele tivesse se arrependido? E se suas criações não fossem boas o suficiente para o padrão que ele esperava? O 15º andar era um espaço amplo e luminoso, com vista panorâmica para a Baía de Guanabara. Uma assistente elegante a conduziu até uma sala de reuniões, onde Henrique a aguardava, junto com uma mulher de meia-idade de aparência severa e um homem mais jovem que tomava notas em um tablet. Ana Luísa, pontual, cumprimentou Henrique, levantando-se para recebê-la. Vestia um terno cinza impecável, ainda mais formal que o do dia anterior. Estes são Cristina Veloso, nossa diretora de marketing, e Rafael Duarte, nosso coordenador de eventos. Ana apertou as mãos de ambos, notando o olhar avaliador de Cristina. A mulher a estudava de cima a baixo, como quem examina um produto duvidoso. Então esta é sua solução de emergência, Henrique, comentou Cristina, sem tentar disfarçar o ceticismo. Parece bastante improvisado. Cristina prefere fornecedores tradicionais, explicou Henrique com um sorriso tranquilo. Mas estou disposto a apostar no novo. O que trouxe para nós? Perguntou Rafael, visivelmente mais receptivo. Ana abriu sua caixa térmica e começou a dispor as criações na grande mesa de reuniões. Com cada item, explicava os ingredientes, o processo e a inspiração. Suas mãos tremiam ligeiramente no início, mas à medida que falava sobre sua paixão, a confeitaria, sua voz ganhou firmeza. Este é um macarrão de pistache com ganache de chocolate branco e framboesa. O pistache vem da região de Bronte, na Sicília, conhecida pela qualidade superior. A acidez da framboesa corta a doçura do chocolate branco, criando um equilíbrio perfeito. Henrique foi o primeiro a provar, fechando os olhos ao sentir o contraste de texturas e sabores. Quando os abriu novamente, havia uma expressão de genuína surpresa. Isso é extraordinário, declarou. Rafael provou em seguida, assentindo em aprovação. Cristina, ainda relutante, experimentou por último. Sua expressão austera não mudou imediatamente, mas algo em seus olhos se suavizou. A apresentação é elegante, admitiu finalmente, e o sabor é adequado. Vindo dela, Ana percebeu. Aquilo equivalia a um elogio entusiasmado. Durante a hora seguinte, os 3 executivos provaram cada uma das criações de Ana, fazendo perguntas sobre capacidade de produção, armazenamento e transporte. A cada resposta segura e profissional de Ana,
Henrique parecia mais satisfeito com sua escolha. Bem, disse ele finalmente, acho que encontramos nossa solução. Cristina, Rafael, vocês poderiam nos dar licença? Gostaria de discutir os detalhes finais com a senhorita Oliveira. Quando ficaram a sós, Henrique sorriu para Ana. Você os impressionou. Cristina raramente admite que algo está adequado. Obrigada pela oportunidade, respondeu Ana, começando a guardar os recipientes vazios. Prometo não decepcionar no evento. Tenho certeza que não vai. Henrique aproximou-se, observando-a organizar suas coisas. Sabe, Ana Luísa, há algo em você que me intriga. Uma paixão genuína pelo que faz, uma dedicação que é rara de encontrar. Ana sentiu o rosto aquecer com o elogio inesperado. Só faço o que amo. E é exatamente por isso que seu trabalho se destaca. Henrique fez uma pausa, como se considerasse suas próximas palavras. Gostaria que me acompanhasse ao local do evento hoje à tarde, para conhecer a cozinha e planejarmos a logística. Seria possível? O carro de Henrique, um Audi preto com interior de couro caramelo, deslizava pelo asfalto da Avenida Niemeyer, enquanto Ana observava o mar através dos vidros escurecidos. Nunca havia andado em um veículo tão luxuoso e tentava disfarçar o desconforto, ajustando constantemente o cinto de segurança. Você está tensa, observou Henrique, lançando-lhe um olhar de soslaio. É a primeira vez que trabalho para um evento desse porte, admitiu Ana, optando por uma meia-verdade. Não mencionou que também era a primeira vez que estava sozinha com um homem tão rico e poderoso em seu território. O empreendimento que estamos lançando fica em São Conrado, explicou ele, diminuindo a velocidade ao entrar em uma rua lateral. Residencial de alto padrão. O público-alvo são executivos, celebridades, investidores, pessoas que valorizam exclusividade e refinamento. Como suas sobremesas, completou Ana, compreendendo melhor o desafio à sua frente. Henrique sorriu, parecendo genuinamente satisfeito com a observação. Exatamente. Por isso preciso que cada detalhe seja impecável. Por que arriscou em mim então? Perguntou Ana, dando voz à dúvida que a perturbava desde o início. Com tanto em jogo, não seria mais seguro contratar um nome estabelecido? Henrique ficou em silêncio por alguns instantes, como se considerasse a pergunta com seriedade. Nem sempre o estabelecido é o melhor, respondeu finalmente. Às vezes é apenas o mais acomodado. Eu vi a paixão nos seus olhos quando falou sobre confeitaria e novamente quando provou seu próprio trabalho. Você ainda tem algo a provar para o mundo. Isso traz um cuidado, uma dedicação que o dinheiro não compra. Ana absorveu aquelas palavras, sentindo-se simultaneamente compreendida e exposta. Havia verdade no que ele dizia. Cada doce que preparava carregava sua essência, seu desejo desesperado de mostrar seu valor. Além disso, acrescentou Henrique com um tom mais leve, tenho bom olho para talentos inexplorados. É parte do meu trabalho identificar potenciais antes de todos. Em terrenos e prédios, observou Ana. E em pessoas, completou ele, virando em uma rua particular guardada por um portão imponente que se abriu à aproximação do carro. O empreendimento era um conjunto de 3 torres elegantes, ainda em fase de acabamento, com fachada de vidro e concreto que refletia o verde da mata ao redor e o azul do oceano ao fundo. Um cenário digno de revista de arquitetura. Impressionante, comentou Ana sinceramente. Projeto do escritório Franco em Pedra, informou Henrique com orgulho discreto. Sustentável, tecnológico, perfeitamente integrado à paisagem. É meu xodó. Ana percebeu que aquele era o primeiro momento em que via verdadeira emoção no tom de Henrique ao falar de seu trabalho. Talvez ele também tivesse algo a provar, pensou. Estacionaram em uma área reservada e Henrique a conduziu ao salão de festas da primeira torre, já finalizada. O espaço era amplo, com pé direito duplo, paredes de vidro que enquadravam a vista deslumbrante e uma decoração minimalista em tons de cinza,
branco e madeira clara. O evento acontecerá aqui, explicou, indicando com um gesto o ambiente. Teremos músicos naquele canto, bar ali, e sua estação de sobremesas ficará ali onde a luz natural é melhor para destacar suas criações. Ana visualizou mentalmente suas sobremesas dispostas elegantemente no espaço e um arrepio de excitação percorreu sua espinha. Era a chance com que sempre sonhara. A cozinha fica por aqui, continuou Henrique, guiando-a por um corredor lateral. Foi equipada pensando em eventos sofisticados. A cozinha era um sonho para qualquer chefe, ampla, com equipamentos de aço inoxidável de última geração, pedras frias para trabalhar com chocolate, fornos profissionais, refrigeradores espaçosos. Ana passou a mão pelo balcão central, quase reverentemente. Isso é perfeito, sussurrou, imaginando todas as possibilidades. Você terá acesso total a partir de amanhã. Pode vir preparar tudo aqui, inclusive. Sério? Os olhos de Ana brilharam. Comparada com seu minúsculo apartamento, aquela cozinha era um paraíso. Claro, vai facilitar o transporte e garantir que tudo esteja nas condições ideais no dia. Ana tentou não demonstrar o quanto aquilo significava. Não só economizaria nos custos de transporte, como poderia trabalhar em condições ideais, sem preocupações com o espaço limitado ou equipamentos inadequados. Vamos definir os detalhes finais? Podemos conversar na área externa, sugeriu Henrique, conduzindo-a para um deck de madeira com vista para a piscina de borda infinita que parecia fundir-se ao oceano ao longe. Sentaram-se em uma mesa baixa de teca, com cadeiras confortáveis de design moderno. Uma brisa suave vinha do mar, trazendo o cheiro de maresia que Ana tanto amava. Era difícil manter a postura profissional em um ambiente tão paradisíaco. Pensei em 6 tipos diferentes de sobremesas, começou ela, consultando as notas em seu celular, variando texturas e sabores para agradar diferentes paladares. Além dos que você já provou, gostaria de adicionar uma opção com ingredientes tipicamente brasileiros, como cupuaçu e castanha do Pará, mas com apresentação contemporânea. Excelente ideia! Os investidores estrangeiros apreciarão essa conexão com o local, aprovou Henrique, que a observava com crescente admiração. Ana continuou detalhando suas ideias, surpreendendo-se com a própria eloquência. Normalmente, era tímida em apresentações, mas havia algo na atenção genuína de Henrique que a deixava confortável para expressar sua visão. Precisarei de 2 auxiliares, como conversamos, de preferência com experiência em eventos. Rafael já está providenciando. Serão estudantes de gastronomia do Senac, indicados por um amigo-chefe. Enquanto discutiam os detalhes finais, Ana notou que Henrique ocasionalmente checava o celular, franzindo levemente a testa. Na terceira vez, ele pediu licença para atender uma ligação, afastando-se alguns passos. Ana aproveitou para admirar a vista, ainda processando como sua vida havia mudado drasticamente em menos de 48 horas. De um aniversário solitário com ameaça de despejo a um contrato que poderia abrir portas para seu futuro. Parecia irreal demais. Desculpe a interrupção, disse Henrique ao retornar, mas seu semblante havia mudado. Uma tensão sutil marcava seu rosto. Está tudo bem? Sim, apenas questões familiares, respondeu ele vagamente. Consultou o relógio e suspirou. Infelizmente, preciso resolver algo pessoalmente. Posso pedir ao Rafael para continuar mostrando a você as instalações e finalizar os detalhes? Claro, concordou Ana, tentando disfarçar a decepção. Havia algo na companhia de Henrique que a intrigava, uma mistura de segurança e mistério que a atraía, apesar de todas as suas reservas. Henrique fez uma ligação rápida e em poucos minutos Rafael apareceu, trazendo os contratos preliminares e uma pasta com informações técnicas sobre o evento. Ana Luísa, foi um prazer, despediu-se Henrique, apertando sua mão formalmente. Confio plenamente no seu trabalho. Conversamos mais perto da data.
Ana o observou afastar-se com passos rápidos, celular já na orelha, e sentiu uma estranha sensação de vazio. Repreendeu-se mentalmente. Aquilo era apenas negócios. Não podia se dar ao luxo de desenvolver qualquer tipo de atração pelo cliente, especialmente um tão fora de sua realidade. Vamos continuar o tour? Sugeriu Rafael, trazendo-a de volta ao momento. Nas 2 horas seguintes, Ana explorou cada centímetro da cozinha com Rafael, listando os equipamentos disponíveis, discutindo a disposição das mesas de sobremesas, definindo horários e fluxo de trabalho. O coordenador de eventos era eficiente e amigável, respondendo pacientemente a todas as suas dúvidas. Henrique está realmente apostando alto em você, comentou ele enquanto assinavam os últimos documentos. Nunca ouvi dar carta branca assim a um fornecedor novo. Espero corresponder às expectativas, respondeu Ana, sentindo o peso da responsabilidade. Se as amostras que provamos hoje são indicativas, não há com o que se preocupar. Rafael sorriu, entregando-lhe sua cópia do contrato e um envelope. Seu adiantamento como combinado. Ana sentiu o peso do envelope em suas mãos, literalmente o peso das contas que poderia pagar, do despejo que evitaria, da dignidade que recuperaria. Quer que solicite um táxi para você? Ofereceu Rafael. Não, obrigada. Vou pegar o ônibus. Diante do olhar surpreso dele, acrescentou, preciso parar em alguns lugares no caminho. Na verdade, Ana queria tempo para absorver tudo o que estava acontecendo. Um trajeto de ônibus do Leblon até Botafogo lhe daria esse espaço para pensar. Enquanto esperava no ponto, checou o conteúdo do envelope discretamente. O valor estava correto, exatamente como combinado com Henrique. Suficiente para pagar o aluguel atrasado e comprar os ingredientes para o evento com uma margem confortável. O celular vibrou em sua bolsa. Uma mensagem de um número desconhecido. Espero que Rafael tenha finalizado tudo adequadamente. Desculpe ter saído às pressas. Qualquer dúvida, estou à disposição. Henrique. Ana releu a mensagem 3 vezes, um sorriso involuntário formando-se em seus lábios. Era estritamente profissional, claro. Mas o fato de ele ter tomado o tempo para enviar aquilo, mesmo em meio a alguma emergência pessoal, dizia algo sobre seu caráter. Guardou o telefone sem responder imediatamente. Precisava manter a cabeça no lugar. O que quer que estivesse sentindo, gratidão, admiração ou algo mais complicado, não podia deixar que interferisse no trabalho. Esta era sua grande chance e ela não a desperdiçaria. Não acredito, exclamou Dona Terezinha, apertando Ana em um abraço asfixiante quando a jovem entrou no pequeno escritório da administração do edifício. Menina, eu já estava procurando um novo inquilino. Ana sorriu, aliviada, enquanto entregava à síndica um envelope com o valor do aluguel atrasado em dinheiro vivo. Desculpe pelo transtorno, Dona Terezinha. Prometo que não vai acontecer de novo. A mulher, uma senhora de 60 anos com cabelo tingido de acaju e óculos de armação colorida, contou as notas meticulosamente antes de emitir o recibo. O importante é que resolveu, minha filha. Mas me conta, arrumou um emprego fixo? Ganhou na loteria? Perguntou sem disfarçar a curiosidade. Um trabalho grande, respondeu Ana vagamente. Pode ser o começo de algo melhor. Saiu do edifício, sentindo-se alguns quilos mais leve. A próxima parada foi o mercado do bairro, onde comprou mantimentos básicos, algo que não fazia há semanas, sobrevivendo à base de restos de ingredientes e marmitas baratas. Com a geladeira abastecida e o aluguel em dia, permitiu-se um pequeno luxo. Uma ida ao salão da Joana, sua vizinha de andar, para cortar as pontas do cabelo que não aparava há meses. Quem é você e o que fez com a Ana Luísa que só usava rabo de cavalo? Brincou Joana, ajeitando as mechas castanhas que agora emolduravam o rosto da confeiteira. E esse brilho nos olhos? Tem homem nessa história. É trabalho, Joana, protestou Ana, corando involuntariamente. Um cliente importante. Sei, cliente importante que te deixou com essa cara de boba apaixonada.
Ana revirou os olhos, mas não conseguiu evitar que a imagem de Henrique surgisse em sua mente. Seu sorriso contido, o modo como passava a mão pelos cabelos quando pensava, os olhos atentos quando ela falava sobre suas criações. É estritamente profissional, insistiu, tanto para Joana quanto para si mesma. Naquela noite, após um banho demorado, outro luxo esquecido, Ana finalmente respondeu à mensagem de Henrique. Rafael foi muito atencioso. Está tudo resolvido. Obrigada pela oportunidade e espero que tenha conseguido resolver suas questões pessoais. Até breve. Releu 3 vezes antes de enviar, preocupada em manter o tom profissional. A resposta veio quase imediatamente. Tudo encaminhado por aqui também. Alguma ideia inusitada para o menu de sobremesas que deva saber? Ana sorriu para a tela. Ele parecia genuinamente interessado em seu trabalho. Estou pensando em uma releitura de quindim com caramelo de maracujá e flor de sal. Tradicional, mas com um toque contemporâneo. Provocativo. Gostaria de experimentar antes do evento. Café da manhã no Forte, amanhã às 9 vieus. Ana encarou a mensagem, o coração acelerando. O Forte de Copacabana, com seu café da manhã famoso e vista espetacular, era um dos lugares mais emblemáticos do Rio. Definitivamente não um local para uma simples reunião de trabalho. É apenas para discutir o cardápio, acrescentou Henrique em uma segunda mensagem, como se adivinhasse sua hesitação. Traga amostras, se possível. Ana mordeu o lábio, ponderando. Era uma oportunidade de impressioná-lo ainda mais, de consolidar o contrato, talvez garantir trabalhos futuros. Profissional, repetiu para si mesma. Estarei lá, respondeu simplesmente. A confeitaria Colombo, no Forte de Copacabana, oferecia uma das vistas mais deslumbrantes da cidade. O azul intenso do Oceano Atlântico, estendendo-se até o horizonte, emoldurado pelas curvas sinuosas da praia mais famosa do Brasil. Sentada em uma mesa na varanda, Ana tentava aparentar calma, enquanto observava os turistas, tirando fotos, e os cariocas em sua rotina matinal de exercícios à beira-mar. Vestia um vestido simples de algodão azul claro, o mais apresentável que tinha, além do azul marinho usado na entrevista, e segurava uma pequena caixa isotérmica com amostras das sobremesas que havia preparado durante a madrugada. Desculpe o atraso. A voz grave de Henrique a sobressaltou. Ele parecia diferente em trajes casuais, calça de linho bege, camisa branca de manga curta que revelava braços bronzeados e um relógio discreto, porém visivelmente caro, mais acessível de alguma forma, menos intimidador que o executivo de terno impecável. Acabei de chegar, mentiu Ana, que estava ali há 20 minutos, reorganizando nervosamente as sobremesas em miniatura. Henrique sentou-se à sua frente, pedindo um café expresso para o garçom, que se materializou instantaneamente. Já pediu algo? Só um cappuccino, respondeu ela, indicando a xícara quase intocada. Henrique observou a pequena caixa sobre a mesa. São as amostras? Sim. Ana abriu a tampa, revelando 5 miniaturas perfeitamente dispostas. Consegui preparar apenas estas durante a noite. Você não dormiu? Perguntou ele, franzindo o senho. Ana deu de ombros. Estou acostumada a horários irregulares. Entregas de madrugada, encomendas urgentes. Algo no olhar de Henrique a fez parar. Uma mistura de admiração e preocupação. Seu comprometimento é impressionante, Ana Luísa. Mas lembre-se que preciso de você 100% no dia do evento. Não se esgote antes. A preocupação genuína a pegou desprevenida. Estava habituada a empregadores que só se importavam com o resultado, nunca com seu bem-estar. Estou bem, garantiu. Na verdade, estou animada. Fazia tempo que não tinha um projeto que realmente me desafiasse criativamente. Henrique sorriu, aquele mesmo sorriso contido que ela começava a reconhecer, antes de voltar a atenção às sobremesas em miniatura. Então, o que temos aqui?
Ana explicou cada criação com paixão evidente. O quindim reinventado com maracujá, uma versão moderna de pudim de leite com crosta de caramelo salgado e tuile de castanha, um petit gâteau de chocolate com recheio de doce de leite e toque de pimenta rosa, uma mousse aerada de cupuaçu com crocante de tapioca e, por fim, uma sobremesa individual inspirada em Romeu e Julieta. Um creme de queijo com geleia de goiaba macerada em espumante e fava de baunilha. Henrique provou cada uma lentamente, fechando os olhos ocasionalmente para apreciar melhor os sabores. Seu rosto, normalmente controlado, se abria em expressões de genuíno prazer. Extraordinário, declarou após a última prova. Especialmente a releitura de Romeu e Julieta. Sofisticada, mas com raízes profundamente brasileiras. Ana sentiu o rosto aquecer com o elogio. Obrigada. Queria algo que representasse nossa cultura, mas com uma execução contemporânea. Você conseguiu perfeitamente. Henrique tomou um gole de café, observando-a por cima da xícara. Conte-me mais sobre sua formação. Como alguém com seu talento acaba fazendo entregas para aplicativos? A pergunta, embora direta, não soou invasiva ou crítica. Havia genuíno interesse. Formei-me em gastronomia há 3 anos, com especialização em confeitaria. Começou Ana, mexendo distraidamente na colher de seu cappuccino. Trabalhei em 2 restaurantes bons, mas não sei se você acompanha o cenário gastronômico carioca. Conheço um pouco. É um mundo difícil para mulheres, especialmente em cozinhas de elite. Ana hesitou, mas algo no olhar atento de Henrique a encorajou a continuar. No último lugar, o chefe executivo começou a me assediar. Quando recusei suas investidas, fui relegada a funções cada vez mais básicas, até ser praticamente forçada a pedir demissão. O rosto de Henrique endureceu sutilmente. Qual restaurante? Não importa agora, desviou Ana. O problema é que ele tem influência. Depois disso, as portas começaram a se fechar. Fiquei conhecida como difícil, problemática. Por não aceitar assédio, a indignação na voz dele era palpável. Bem-vindo ao mundo real das cozinhas profissionais, respondeu ela com um sorriso triste. Comecei a pegar trabalhos freelance, mas não é fácil construir clientela sem contatos ou capital para investimento inicial. Então, aplicativos de entrega. Henrique balançou a cabeça, claramente perturbado. Isso é revoltante. É a realidade de muita gente. Ana deu de ombros, tentando parecer mais forte do que se sentia. Pelo menos conseguia pagar as contas. Quase sempre. Um silêncio pesado se estabeleceu entre eles, quebrado apenas pelo burburinho das mesas ao redor e o som distante do mar. Seu talento merece melhor palco, disse Henrique finalmente. Este evento pode ser o recomeço que você precisa. Estou convidando pessoas influentes do setor gastronômico. Se impressioná-los como me impressionou, é tudo que peço, uma chance justa. Ana sorriu, genuinamente tocada pela compreensão dele. Henrique consultou discretamente o relógio. Tenho uma reunião em 1 hora, mas gostaria de continuar nossa conversa. Talvez um almoço amanhã? Antes que Ana pudesse responder, o celular dele tocou. Henrique olhou para a tela e seu semblante transformou-se instantaneamente. Preciso atender, disse, levantando-se rapidamente. Com licença. Ana o observou afastar-se, falando em voz baixa no telefone, a postura tensa. Era a 2ª vez que via aquela mudança repentina. Qual seria o problema familiar que tanto o preocupava? Quando Henrique retornou, minutos depois, estava visivelmente perturbado, embora tentasse disfarçar. Ana, lamento muito, mas preciso cancelar nosso almoço de amanhã. Na verdade, estarei ausente pelos próximos 2 dias. Uma emergência familiar. Está tudo bem? Perguntou ela, genuinamente preocupada com a aflição evidente em seus olhos. Vai ficar, respondeu ele vagamente. Rafael continuará sendo seu contato para qualquer necessidade relacionada ao evento. Ele tem minha total confiança. Claro, concordou Ana, tentando esconder a decepção. Espero que resolva tudo. Henrique assentiu distraído. O evento continua conforme planejado.
Fique tranquila quanto a isso. Ele chamou o garçom, pagou a conta recusando os protestos de Ana e levantou-se para sair. No último momento, pareceu lembrar-se de algo e se virou. Ana Luísa, disse, seu olhar encontrando o dela com uma intensidade diferente. Obrigado por compartilhar sua história. Significa mais do que imagina. Antes que ela pudesse responder, ele se afastou a passos largos, deixando-a com a estranha sensação de que algo importante havia acontecido naquela manhã. Algo além do contrato ou das sobremesas aprovadas. Algo que nenhum dos dois havia planejado. Os 3 dias que se seguiram foram um turbilhão para Ana Luísa. Mergulhada no trabalho, ela praticamente se mudou para a cozinha do empreendimento em São Conrado, aproveitando o espaço e os equipamentos profissionais para preparar as bases das sobremesas. Rafael aparecia regularmente para verificar o andamento, sempre solícito e profissional, mas sem o calor ou interesse genuíno que Henrique demonstrava. Alguma notícia dele? Perguntou Ana casualmente no 3º dia, enquanto testava a consistência de um creme. Rafael, que checava a lista de convidados em seu tablet, deu de ombros. Apenas que retorna amanhã, a tempo do evento. O Sr. Menezes é bastante reservado sobre assuntos pessoais. Ana assentiu, tentando disfarçar sua curiosidade. Nos últimos dias, pegara-se pensando em Henrique com frequência perturbadora. Imaginava o que poderia ser tão grave a ponto de afastá-lo às vésperas de um lançamento importante. Doença na família? Algum problema financeiro secreto? Um relacionamento complicado? Esta última possibilidade a incomodava mais do que gostaria de admitir. Henrique não usava aliança, mas isso significava pouco no mundo dos negócios. Poderia muito bem ser casado ou comprometido. Afinal, o que sabia sobre ele além de seu nome e profissão? Chegaram. A voz animada de Camila, uma das estudantes de gastronomia contratadas para auxiliá-la, interrompeu seus pensamentos. A jovem entrou carregando caixas com as pequenas flores comestíveis que Ana havia encomendado de um produtor especializado em Teresópolis. Violetas cristalizadas, capuchinhas, flores de manjericão roxo, toques finais para suas criações. São lindas, aprovou Ana, examinando o material. E os moldes de silicone? Lucas foi buscar. Deve estar chegando. Ana sorriu, grata pelos assistentes competentes que Rafael havia providenciado. Camila e Lucas, ambos no último ano do curso de gastronomia, eram entusiasmados e meticulosos, exatamente o que ela precisava. Vamos terminar as bases dos petit gâteaux hoje. Amanhã cedo fazemos a montagem final e os acabamentos. Trabalhar com uma equipe era uma experiência nova para Ana, acostumada a fazer tudo sozinha em seu pequeno apartamento. Descobriu que gostava de ensinar, de compartilhar técnicas, de ver o brilho nos olhos dos estudantes quando aprendiam algo novo. Ana, você já pensou em dar aulas? Perguntou Camila enquanto temperavam chocolate. Eu? Não. Por quê? Você explica tudo com tanta clareza e tem tanta paciência, observou a garota. Seria uma professora incrível. Ana nunca havia considerado essa possibilidade. Ensinar confeitaria, a ideia plantou uma semente em sua mente. Às 9 da noite, com a maior parte do trabalho encaminhada, Ana dispensou os assistentes e ficou sozinha na cozinha, finalizando detalhes e organizando tudo para o dia seguinte. O silêncio era reconfortante após horas de atividade intensa. Estava tão absorta em suas tarefas que não percebeu a presença de outra pessoa até ouvir uma voz familiar. Não deveria estar descansando para amanhã? Ana virou-se rapidamente, quase derrubando a tigela que segurava. Henrique estava parado à porta da cozinha, o terno substituído por jeans escuros e camisa cinza, o rosto marcado por evidente cansaço. Henrique não sabia que já tinha voltado. Cheguei há 1 hora, respondeu ele, aproximando-se para observar seu trabalho. Vim direto para cá. Queria ver como estavam os preparativos. Está tudo sob controle, garantiu Ana, subitamente consciente da própria aparência. Cabelo preso displicentemente, rosto corado pelo calor da cozinha, avental manchado de chocolate.
Rafael tem sido muito prestativo e os assistentes são ótimos. Henrique assentiu, parecendo satisfeito, embora seu olhar carregasse uma sombra que Ana não havia notado antes. O que quer que tivesse enfrentado nos últimos dias havia deixado marcas. "Posso?" perguntou ele, indicando uma pequena sobremesa finalizada que Ana usara como teste. "Claro." Ela empurrou o pratinho em sua direção. "É a versão final do Romeu e Julieta contemporâneo que você gostou." Henrique provou lentamente, fechando os olhos por um momento. Quando os abriu, seu semblante havia suavizado, como se o sabor tivesse momentaneamente afastado suas preocupações. "Perfeito", aprovou. Seus clientes antigos eram loucos de deixar um talento como o seu escapar. "Obrigada", respondeu Ana, corando com um elogio direto. "Fico feliz que tenha gostado." Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Ana continuou a trabalhar e Henrique a observava, ocasionalmente fazendo perguntas sobre técnicas ou ingredientes. Havia uma domesticidade estranha na cena. Ela cozinhando, ele acompanhando, como se fizessem isso há anos. "Você parece cansado", observou Ana, finalmente reunindo coragem. "Está tudo bem com sua família?" Henrique hesitou, passando a mão pelos cabelos num gesto que ela já reconhecia como sinal de desconforto. "Desculpe, não queria ser intrometida." Apressou-se a acrescentar. "Não é isso." Ele a tranquilizou. "É que não é exatamente família, no sentido tradicional." Ana continuou seu trabalho, dando-lhe espaço para continuar ou não. Após alguns segundos, Henrique apoiou-se no balcão e suspirou. "Mantenho uma casa de acolhimento para crianças em tratamento oncológico", explicou. "No recreio, crianças do interior que precisam vir ao Rio para tratamento no INCA, mas cujas famílias não têm condições de se hospedar na cidade." Ana parou o que estava fazendo, surpresa. De todas as possibilidades que imaginara, essa nunca havia passado por sua mente. "É um projeto pessoal", continuou ele. "Poucos sabem. Prefiro manter assim." "O que aconteceu?" perguntou Ana suavemente. "Uma das crianças, Mateus, teve uma complicação grave. Precisou ser internado às pressas." Henrique falou com dificuldade evidente. 7 anos, leucemia em estágio avançado. A mãe dele trabalha em Campos, não conseguiu vir imediatamente. Eu não queria que ele ficasse sozinho no hospital." O coração de Ana apertou-se. Lembrou-se de seu aniversário solitário, de como a presença inesperada de Henrique havia transformado o dia. E agora ele havia feito o mesmo por uma criança desconhecida. Como ele está agora? Estabilizado. A mãe chegou e os médicos estão otimistas. Henrique sorriu fracamente. "Mateus é um guerreiro, mais forte que muitos adultos que conheço." Ana processava essa nova faceta de Henrique, o empresário bem-sucedido que secretamente dedicava tempo e recursos a crianças doentes, que permanecia ao lado de um menino no hospital para que não se sentisse abandonado. "Por que não conta a ninguém?" perguntou, verdadeiramente curiosa. Henrique deu de ombros. "Não quero que vire uma estratégia de marketing ou responsabilidade social corporativa. É pessoal." "Entendo", disse Ana, e realmente entendia. Em um mundo onde tudo virava espetáculo ou autopromoção, o silêncio de Henrique sobre sua generosidade falava volumes sobre seu caráter. "O Mateus me fez prometer uma coisa", comentou Henrique, um leve sorriso surgindo no canto de seus lábios, "que levaria sobremesas para ele e as outras crianças quando tiver alta. Posso ajudar com isso?" ofereceu Ana imediatamente. "Adoraria preparar algo especial para eles." "Mesmo?" O rosto cansado de Henrique iluminou-se. "Seria maravilhoso. As crianças em tratamento têm tantas restrições alimentares, raramente podem comer doces comuns. Podemos criar versões adaptadas, com menos açúcar, sem lactose. Seria um projeto interessante." Ana já estava mentalmente planejando possibilidades. "Você é incrível, sabia?" A sinceridade na voz de Henrique a pegou desprevenida. Conhecendo apenas um fragmento da história, já está disposta a ajudar. "Não é nada demais", desviou Ana, subitamente tímida.
É sim, insistiu ele, especialmente considerando sua própria situação. A maioria das pessoas na sua posição estaria focada apenas em si mesma. Como você estava quando se sentou à minha mesa no dia do meu aniversário? Rebateu Ana com um pequeno sorriso. Henrique riu, um som genuíno que suavizou as linhas de cansaço em seu rosto. Touché. Olharam-se por um momento, uma compreensão silenciosa fluindo entre eles. Dois estranhos que, em circunstâncias improváveis, haviam encontrado algo raro. Reconhecimento mútuo. Preciso ir, disse Henrique finalmente. E você também. Grande dia amanhã. Sim, só vou terminar de organizar algumas coisas. Não demore. Preciso de você descansada e brilhante amanhã. Havia uma preocupação genuína em sua voz que aqueceu Ana por dentro. Enquanto o observava sair, pensou em como sua percepção dele havia mudado em poucos dias. Do milionário, intimidante ao homem complexo e compassivo, que acabara de revelar uma parte tão íntima de si mesmo. Terminou suas tarefas rapidamente e recolheu suas coisas, ansiosa pelo dia seguinte. Não apenas pelo evento em si, que poderia mudar o rumo de sua carreira, mas pela oportunidade de ver Henrique novamente, agora sob uma luz completamente diferente. Ao sair, enviou uma mensagem para a mãe. Conheci alguém especial, mãe. Alguém realmente especial. O salão de eventos resplandecia sob a luz dourada do entardecer que entrava pelas amplas janelas de vidro. Executivos em trajes elegantes, investidores influentes e celebridades locais circulavam pelo espaço, criando um burburinho sofisticado. Uma orquestra de câmara tocava discretamente em um canto, adicionando um toque de refinamento à atmosfera. Ana supervisionava os últimos detalhes da mesa de sobremesas, ajustando a posição de uma flor comestível aqui, verificando a temperatura de um petit gâteau ali. Vestia um elegante vestido preto emprestado por Camila, simples, porém sofisticado, complementado por um delicado colar de pérolas que havia sido de sua avó. Seus cabelos, normalmente presos em um rabo de cavalo prático, estavam soltos em ondas suaves. Está deslumbrante, observou Camila, terminando de posicionar a última bandeja. Tanto você quanto as sobremesas. Ana sorriu nervosa. Este era o momento pelo qual havia trabalhado intensamente. A estação de sobremesas havia se transformado em uma obra de arte. Níveis diferentes exibiam suas criações como joias preciosas, cada uma decorada com perfeição, combinando cores e texturas em uma apresentação que era, por si só, um espetáculo visual. O quindim reinventado com maracujá brilhava como ouro líquido sob pequenas luzes estrategicamente posicionadas. A releitura de Romeu e Julieta estava disposta em taças de cristal, que refletiam a luz como prismas. Os petit gâteaux exalavam um aroma de chocolate que atraía olhares curiosos dos convidados, que já começavam a circular pelo salão. Está tudo perfeito, garantiu Ana para seus assistentes. Vocês foram incríveis. Aprendemos mais em 3 dias com você do que em um semestre inteiro na faculdade, respondeu Lucas sincero. A movimentação no salão aumentou. Ana observou Rafael receber os convidados na entrada, eficiente e charmoso. Cristina circulava entre grupos importantes, seu vestido vermelho se destacando na multidão. Mas não havia sinal de Henrique. Como se materializando a partir de seus pensamentos, ele surgiu ao seu lado, impecável em um terno azul escuro que realçava seus olhos. Pronta para brilhar? Perguntou, com um sorriso que parecia reservado apenas para ela. Nervosa, admitiu Ana. São pessoas importantes demais, que vão ficar impressionadas com seu talento, garantiu ele. Aliás, já estão. Notou aquele homem de barba grisalha conversando com Cristina? Paulo Mendonça, dono da rede Sabores do Brasil. Não tirou os olhos da sua estação desde que chegou. Ana engoliu em seco. Paulo Mendonça era uma lenda no cenário gastronômico nacional, com restaurantes em 5 capitais. E aquela mulher de conjunto branco? Editora da Gastronomia em Arte.
Já ouvi perguntar a Rafael quem era a responsável pelas sobremesas. Você está tentando me deixar mais nervosa, brincou Ana, embora seu coração batesse mais rápido. Estou tentando fazê-la enxergar o que eu vejo, respondeu Henrique, seu olhar sustentando o dela com intensidade. Uma mulher talentosa prestes a conquistar o lugar que merece. Antes que Ana pudesse responder, Rafael aproximou-se. Henrique, os principais investidores estão reunidos. Está na hora do seu discurso. Vou já, respondeu ele, sem desviar o olhar de Ana. Deseje-me sorte. Boa sorte, murmurou ela, observando-o afastar-se. Os minutos seguintes transcorreram em um borrão. Henrique fez um discurso eloquente sobre o empreendimento, destacando a arquitetura sustentável, as inovações tecnológicas, a exclusividade do projeto. Os convidados aplaudiram entusiasticamente e então, a parte que Ana mais temia, o momento das sobremesas. Como combinado, ela permaneceu em sua estação, explicando ingredientes e técnicas aos convidados que se aproximavam. Para sua surpresa, encontrou-se completamente à vontade, falando com paixão sobre seu trabalho, respondendo perguntas, aceitando elogios com graciosidade. Paulo Mendonça provou cada uma das criações, fazendo perguntas específicas sobre técnicas e origens dos ingredientes. A editora da revista tirou fotos e anotou informações. Um chefe francês renomado, de passagem pelo Brasil, declarou seu petit gâteau magnifique, vraiment exceptionnel. Em determinado momento, Ana ergueu o olhar e encontrou Henrique do outro lado do salão, observando-a com um sorriso orgulhoso. Ele ergueu discretamente sua taça de champanhe em um brinde silencioso e ela sentiu um calor se espalhar por seu peito. O evento transcorreu como um sonho. Quando os últimos convidados começaram a se despedir, Ana percebeu que tinha coletado uma pequena pilha de cartões de visita, chefes interessados em suas criações, donos de restaurantes querendo discutir parcerias, até um produtor de TV que mencionou novos talentos da gastronomia brasileira. Exausta, mas eufórica, Ana coordenou a limpeza final com Camila e Lucas, que não paravam de comentar sobre as reações dos convidados. Aquele chefe francês perguntou se você aceitaria aprendizes, contou Camila animada. Disse que seu trabalho com chocolate é formidável. Ana sorriu, ainda processando tudo o que havia acontecido. Quando finalmente terminou, o salão já estava quase vazio. Apenas alguns funcionários da limpeza e Rafael verificando os últimos detalhes em seu tablet. Henrique pediu para encontrá-lo na cobertura quando terminasse, informou ele, entregando-lhe um pequeno envelope. Use este cartão no elevador privativo. Intrigada, Ana trocou olhares cúmplices com Camila, que lhe deu um pequeno empurrão encorajador. Vai logo! O elevador subiu silenciosamente até o último andar. Quando as portas se abriram, Ana se viu em um terraço-jardim que ocupava toda a cobertura do prédio. O espaço era um oásis urbano, gramados bem cuidados, árvores nativas em grandes vasos, uma piscina de borda infinita que parecia fundir-se com o oceano ao longe. O sol já havia se posto, e dezenas de lanternas pendiam de estruturas invisíveis, criando um cenário quase mágico. Henrique a esperava perto do parapeito de vidro que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Havia tirado o paletó e afrouxado a gravata, e seu rosto normalmente composto agora exibia uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto. Achei que ia querer comemorar o sucesso com uma vista e tanto, disse ele, indicando o espaço ao seu redor. Ana aproximou-se, ainda absorvendo a beleza do local. Isso é incrível. Como seu trabalho hoje, comentou Henrique. Você conquistou a todos. Graças a você, respondeu ela, por acreditar em mim quando nem eu mesma acreditava mais. Eu apenas ofereci uma oportunidade. Você fez o resto. Ficaram em silêncio por um momento, contemplando as luzes da cidade que se estendiam até o horizonte. Havia uma tensão no ar, carregada de possibilidades não ditas. Ana Luísa, começou Henrique voltando-se para encará-la, preciso confessar algo.
Ela esperou, o coração acelerado. Quando vi você naquele restaurante sozinha no seu aniversário, senti algo que não conseguia explicar, uma conexão imediata, como se já a conhecesse. Ana assentiu levemente, pois havia sentido o mesmo, embora tentasse negar para si mesma. O trabalho que ofereci foi genuíno, continuou ele. Seu talento é inquestionável, mas meu interesse em você vai além do profissional. Ele deu um passo em sua direção, a vulnerabilidade ainda mais evidente em seus olhos. Nestes poucos dias, você transformou algo em mim. Sua força, sua determinação, sua generosidade mesmo diante das dificuldades, me fez questionar todas as minhas prioridades. Ana sentiu lágrimas se formarem no canto de seus olhos. Quando estive com Mateus no hospital, prosseguiu Henrique, percebi algo crucial. A vida é frágil e preciosa demais para desperdiçarmos oportunidades de conexão genuína. E o que sinto por você, Ana, é a conexão mais genuína que já experimentei. Ele pegou as mãos dela entre as suas. Sei que é rápido, que talvez pareça loucura. Provavelmente você acha que sou apenas mais um homem rico tentando impressionar, mas juro que não é isso. Eu sei, sussurrou Ana, surpreendendo a si mesma com a certeza em sua voz. Eu sinto o mesmo. Do rosto de Henrique se iluminou com uma esperança quase infantil. Verdade? Verdade, confirmou ela, apertando as mãos dele. Desde aquele brinde no meu aniversário, algo mudou. Como se o universo tivesse finalmente acertado as contas comigo. Henrique sorriu, trazendo as mãos dela aos lábios num gesto delicado. Tenho uma proposta para você, e dessa vez não é profissional. Ana riu suavemente, lembrando-se de seu primeiro encontro. Que tipo de proposta? Um projeto conjunto, explicou ele. Algo que une sua paixão pela confeitaria e meu desejo de ajudar crianças como Mateus. Ana o encarou curiosa. Uma confeitaria especializada em sobremesas adaptadas para crianças em tratamento, revelou Henrique, os olhos brilhando com entusiasmo, que também funcionaria como espaço de capacitação para jovens de comunidades carentes interessados em gastronomia. Ana sentiu o coração disparar com a perfeição da ideia. Você seria a diretora criativa, a chefe principal. Eu entraria com o investimento inicial, o espaço, a estrutura administrativa. Ele fez uma pausa. E, se me permitir, seria seu parceiro em todos os sentidos possíveis. Está me pedindo em namoro através de um plano de negócios? Perguntou Ana, um sorriso brincando em seus lábios. Estou pedindo que construa algo comigo, respondeu Henrique com seriedade. Algo que seja maior que nós dois. E sim, quero estar ao seu lado em cada passo do caminho, não como seu benfeitor ou investidor, mas como seu companheiro. Ana sentiu as lágrimas finalmente transbordarem. Em uma semana, sua vida havia se transformado completamente. Do desespero à esperança, da solidão à conexão profunda com alguém que realmente a enxergava. Sim, respondeu simplesmente. Para tudo. Henrique sorriu, seu rosto iluminado por uma felicidade genuína que apagava todas as linhas de preocupação. Com delicadeza, ele tocou o rosto de Ana, enxugando uma lágrima com o polegar. Posso, sussurrou, inclinando-se levemente. Em resposta, Ana fechou a distância entre eles, encontrando seus lábios em um beijo suave que rapidamente se aprofundou, carregado de promessas e possibilidades. Quando finalmente se separaram, Henrique manteve a próxima, suas testas se tocando. Sabia que há exatamente uma semana nos conhecemos? Murmurou contra seus lábios. No meu aniversário, lembrou Ana. Acho que agora temos outra data para comemorar, disse Henrique, beijando-a novamente. Acima deles, o céu do rio se abria em um manto de estrelas. Abaixo, as luzes da cidade cintilavam como reflexos daquelas mesmas estrelas. E ali, no terraço entre céu e terra, dois mundos aparentemente distintos se encontravam e se completavam, provando que às vezes um simples brinde pode mudar destinos para sempre.